segundo a sua vontade essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu estive pensando sobre aquilo que eu gostaria de ministrar ao longo desse mês, e então veio algo ao meu coração e eu vou trabalhar em cima disso, tá bom? O tema que eu vou trabalhar ao longo desse mês é vivendo os propósitos de Deus, e hoje eu vou tratar da parte 1 desse tema, tá bom? Vivendo os propósitos de Deus. Hoje eu vou ter como texto base Filipenses 4, de 6 a 9, e eu não vou ler agora, eu vou ler daqui a pouco, mas o texto base, né, o texto-chave é Filipenses 4, de 6 a 9. Tá bom? E eu quero explicar mais ou menos para vocês aquilo que eu pretendo fazer aqui, né, sobre esta questão, né? Eu acredito, irmãos, que todos nós, todo cristão, ele tem como prioridade máxima, ou ele deveria ter como prioridade máxima da sua vida, viver os propósitos de Deus no seu dia a dia. Amém? Amém, irmãos? Então preste atenção no que eu estou falando aqui, para que você possa acompanhar o meu raciocínio, e então isso possa fazer diferença na sua vida. Olha só, nós acreditamos que Deus nos criou com propósitos, amém? E esses propósitos, nós precisamos entender que eles não necessariamente não são propósitos grandiosos apenas. Porque às vezes nós achamos que Deus tem propósito para a minha vida, e nós pensamos nas grandes coisas, né? Naquilo que tem impacto tremendo e profundo na realidade que está no nosso entorno. Não, Deus tem propósitos para as nossas vidas, e esses propósitos eles precisam se manifestar no dia a dia, na nossa realidade diária. Quando você fala assim, Deus tem um propósito para mim, compreenda, Deus tem um propósito para você no seu dia a dia. É no seu dia a dia que você vai manifestar o reino de Deus, e isso pode ser de forma grandiosa ou de forma mais simples, não importa, mas os propósitos de Deus precisam ser vivenciados pela igreja. Amém, irmãos? A igreja de Jesus precisa compreender essa realidade. Mas uma coisa que para mim é muito claro, e eu acredito que você também tenha percebido isso já: tempos difíceis exigem de nós mais atenção a essa necessidade fundamental. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós devemos transpor obstáculos que tentam nos impedir de viver de modo agradável a Deus. Então, por que eu estou falando isso? Nós temos como igreja, como sociedade, passamos e temos passado por momentos difíceis. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, não, está tudo tranquilo, está tudo simples, né? E dizer como o MC Bin Laden, né? Não sei se vocês lembram dele, está tranquilo, está favorável. Ninguém pode fazer isso hoje, né? Não há condições da gente afirmar isso, porque os dias são de fato complicados, os dias são difíceis, e eu percebo que à medida que essa dificuldade se intensifica, mais nós nos tornamos incapazes de compreender e viver o propósito de Deus. Então é uma coisa assim, dificultou, obstáculos foram colocados diante de nós, então nós temos mais dificuldades em lidar com o propósito de Deus. Com mais facilidade nós deixamos de compreender a vontade de Deus para nós, e nós nos apartamos dela. E eu quero tratar sobre isso ao longo deste mês. Por quê? Porque eu acredito de todo o meu coração que não apenas eu, mas você, essa comunidade local e a igreja de Jesus de um modo geral, né? Nós precisamos viver a vontade de Deus. Vou repetir, né, para quem sabe aí você possa concordar comigo. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Irmãos, nós não temos outra opção. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós, com o risco
de nós nos apartarmos tanto de Deus, a ponto de não mais percebermos o caminho de Deus, a ponto de não mais entendermos o que Deus, por onde Deus passa, por onde Deus caminha, por assim dizer. E isso é muito sério, tá bom? Então eu gostaria de começar, essa série de estudos esse mês, falando sobre um desses obstáculos, E aí eu vou tratando de outros nas outras semanas, ok? O primeiro que eu quero falar aqui é como vencer a preocupação, amém? Como vencer a preocupação, ou como vencer a inquietação, ou como vencer a ansiedade, tá bom? Porque o texto que eu vou ler aqui, você vai ver que ele tem várias traduções. Então, em algumas traduções você vai ver ansiedade, em algumas traduções você vai ver preocupação, e em algumas traduções você vai ver inquietação. É tudo a mesma coisa, tá bom? Então vamos ler lá o texto, que eu quero usar como base. Ele está em Filipenses 4, nós vamos ler do 6 ao 9. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, nós estamos falando sobre viver os propósitos de Deus. E eu estou partindo de qual ponto? Que tempos difíceis criam obstáculos para que nós possamos viver esses propósitos. E eu volto a insistir, esses propósitos necessariamente não são coisas grandiosas, mas eles precisam ser vividos no dia a dia. Porque a nossa mentalidade não pode ser megalomaníaca, ou seja, nossa, Deus tem grandes sonhos para mim. O que seriam esses grandes sonhos? Às vezes é você alcançar a sua família, e é um grande sonho de Deus para a sua vida. Amém. Então a gente acha que às vezes é muito grande, porque nós somos megalomaníacos, mas às vezes o que Deus quer é que você pregue para o seu vizinho. Às vezes o que Deus quer é que você ore pela sua cidade. Às vezes o que Deus quer é que você seja efetivo no sentido de servir a comunidade local. É nesse sentido que eu estou dizendo. E claro, tempos difíceis vão nos afastando desta compreensão. Vão criando obstáculos para que a gente viva isso. E o primeiro obstáculo que eu vou ressaltar aqui, é essa preocupação. Tá? Então você vai perceber que alguns textos, como eu disse, talvez se você leu na Bíblia, você vai ver que, ao invés, aqui na minha tradução diz assim, deixa eu pegar aqui. Na minha tradução diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Algumas traduções vão dizer, não fiquem inquietos com coisa alguma, e outras, não vivam ansiosos com coisa alguma. Irmãos, tudo isso tem o mesmo significado, e quando você vai buscar no original, basicamente a palavra aqui, ela no original, essa palavra que aqui na minha tradução está como preocupado, ela tem a ver com estar dividido, tá bom? Então, preste muita atenção o que significa isso para a gente então trabalhar, o que a gente tem que fazer para vencer essa preocupação, essa inquietação da alma. Ela existe, a inquietação, a ansiedade, a preocupação, ela surge quando nós estamos numa condição de pessoas divididas, sabe? A nossa alma está inquieta, ela está dividida entre dois ou mais pensamentos e formas de agir. Então isso gera em nós ansiedade, inquietação, preocupação. Você consegue entender? Normalmente quando você está
passando por um momento de dificuldade, nós entramos num processo de quê? Onde a nossa mente, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós queremos, entra em conflito. E esse conflito gera preocupação, gera inquietação, gera ansiedade, que no final é a mesma coisa. Eu não estou tratando, é claro, da ansiedade patológica, aquela que é doença, tá? Essa tem que ser tratada por vias, tratamento medicamentoso, enfim, abordagem psicoterapêutica, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela preocupação, daquela ansiedade que é fruto desse estado de angústia, né, de preocupação com o que está ao nosso redor, ao nosso entorno, com essa inquietação da alma, tá bom? Aí eu quero te dizer o seguinte: a preocupação e a inquietação da alma nos impedem de viver o propósito de Deus, sim ou não? Você consegue perceber na sua vida que quando você está ansioso, inquieto ou preocupado, você tem uma dificuldade maior de compreender a vontade de Deus e viver o propósito de Deus? Você consegue perceber isso? Então nós temos que olhar para as Escrituras e ver como que nós vamos lidar com esse sentimento, porque o fato é que isso tem ocorrido em nosso meio, no meio da igreja de Jesus, no meio da sociedade, e esse problema tem que ser resolvido, porque senão nós não conseguimos avançar, amém? Então, vamos lá para o que Paulo diz, né? Como que nós vamos lidar, como que nós vamos vencer a preocupação? A primeira orientação de Paulo, né, é a seguinte: se você quer vencer a preocupação, ore. Diga amém. Ele diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, versículo 6. Eu vou ler o versículo 6 e o 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz. Preste atenção. A paz. Porque paz é uma contraposição à inquietação, certo? Quem tem paz não está preocupado. Quem tem paz não está inquieto. Quem tem paz não está ansioso. Então ele diz: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que está para além do que nós compreendemos. E que guardará seu coração, suas emoções e a sua mente. Amém? Mas o que Paulo está falando para nós? Como que nós vamos lidar com as preocupações da vida? Como que nós vamos lidar com as inquietações da alma, com a ansiedade? Primeira coisa que Paulo fala é: ora. Coloque diante de Deus, com súplicas, com clamor, aquilo que está gerando preocupação, aquilo que está gerando ansiedade, aquilo que está gerando esta inquietação. É isso que Paulo nos fala aqui no versículo 6. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Então, irmãos, é muito importante eu dizer para vocês o seguinte: sabe por que eu e você, começando de mim, muitas vezes nós estamos inquietos? Por que nós estamos ansiosos? Por que nós estamos preocupados? É porque nós não estamos orando. É porque nós não estamos colocando diante de Deus aquilo que nós precisamos colocar diante de Deus. E aí, quando nós não fazemos isso, há um conflito profundo dentro de nós. A paz de Deus não vai guardar o nosso entendimento, né? Não vai guardar a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Ela não vai guardar nem nossa mente, nem nosso coração. Então, se a paz de Deus não guarda nem a nossa mente e nem o nosso coração, o que vai surgir disso? Preocupação em cima de preocupação, ansiedade em cima de ansiedade, inquietação em cima de inquietação. Nós vivemos assim porque oramos pouco, ou porque oramos de forma incorreta.
uma coisa ou outra. Ou porque oramos pouco, ou porque oramos de forma incorreta. Porque aqui também existe uma outra coisa que é interessante. Nós somos estimulados, diante das preocupações da vida, a orar. Paulo fala, ora, pedindo o que você precisa, certo? Não significa que Deus vai te dar aquilo que você precisa, porque Deus sabe o que é melhor para você. Mas ele coloca um outro fator aqui nessa oração. É uma oração de súplica, é uma oração de clamor, de petição, vamos dizer assim, é uma oração de petição, sim. Você está colocando diante de Deus a sua necessidade. Você está pedindo para Deus. Mas aí Paulo acrescenta um fator a mais nessa oração. Por isso que eu digo, ou nós estamos orando pouco, ou estamos orando de forma errada. Por isso estamos inquietos. Tá bom? Aí Paulo fala assim, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Amém? Ou seja, irmãos, Paulo está falando o seguinte, beleza, você está orando, ok, você está pedindo o que você precisa, tudo bem, você deve fazer isso mesmo, só que tem que ter uma coisinha a mais, um temperinho a mais na sua oração, tem que ter um negocinho aí que está faltando muitas vezes. O que é? É um coração grato a Deus por tudo que Ele já fez. Vocês entendem, irmãos? A gratidão, ela precisa ser um estado constante da nossa alma. Entendeu? Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós para que a gratidão seja um estado constante da nossa alma. Porque o antídoto para a murmuração é a gratidão. O antídoto para a murmuração é a gratidão. E eu vou te falar uma coisa aqui para que você entenda. Quem murmura muito é uma pessoa que está debaixo de preocupação, inquietação e ansiedade. A murmuração é um dos sinais, não é o único, mas é um dos sinais de que a pessoa não está vivendo segundo a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está inquieta, ela está dividida. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, Paulo chega para Filipenses e diz o seguinte, irmãos, vocês não têm que viver preocupados. Parece fácil, né? Parece fácil. Mas, de fato, humanamente não é fácil. Do ponto de vista de Deus é. Não vivam preocupados. Por quê? Porque Deus nos deu uma ferramenta para a gente lidar com a preocupação. Qual é? A oração. Mas que tipo de oração? A oração de petição que vem acompanhada do reconhecimento daquilo que Deus já fez. Amém, irmãos? Então, muitas vezes, preste muita atenção nisso. Nós estamos no estado que nós estamos e por isso estamos deixando de cumprir os propósitos de Deus, porque temos orado pouco ou orado errado. E nós precisamos consertar isso. A igreja de Jesus ora pouco hoje. Isso é um fato. Eu quero dizer para vocês, nós estamos nos reunindo, aproveitar esse ponto aqui para já passar para o próximo, nós estamos nos reunindo todo domingo, meia hora antes do culto para nós orarmos. Começamos no mês passado e vamos nos estender. Uma igreja que sabe do valor da oração, vem para a oração. É meia horinha antes do culto. Você chega aqui e você ora. A gente senta junto e a gente ora junto. Mas uma igreja que não está entendendo a importância da oração, ela não vai fazer isso. Vocês compreenderam o que eu disse? Então, como que eu vou vencer essa inquietação, esse estado da alma em que eu estou dividido? Orando. Aí a paz de Deus, e é interessante que é a paz de Deus, né? Não é a paz com Deus, que a paz com Deus você recebe na conversão, né? Você recebe paz com Deus porque você foi justificado, Ele pacificou a relação com você, entendeu? Você já não é mais culpado, você já não é mais um pecador condenado, então foi pacificada a relação com Deus. Aqui é a paz de Deus, ou seja, é um sentimento
que nasce no seu coração. É uma paz que Deus injeta dentro de você. Quem quer viver assim aqui nesse lugar? Quem quer viver de fato debaixo dessa paz de Deus? Então, irmão, ore em nome de Jesus, amém? E vamos seguir aqui adiante no versículo 8, né? Como vencer essa preocupação e assim cumprirmos os propósitos de Deus? Mude a maneira de pensar, amém? Versículo 8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, preste atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Aleluia. Paulo está mostrando como a mente de um cristão deve funcionar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está deixando claro para a igreja de Filipos como nós vamos lidar, uma outra forma de nós lidarmos com as preocupações da vida. Ele está apontando para onde? Para o estado da nossa mente. Como nós pensamos. Mas deixa eu explicar um negócio aqui para vocês, irmãos. Aqui, a gente tem que parar com a bobajada de autoajuda. Pensamento positivo. Púlpito não é lugar para coaching. Púlpito é lugar para quem quer pregar a palavra. Eu posso chegar aqui e querer te incentivar com mensagens positivas. Isso não tem efeito nenhum. Tem uma música, eu gosto muito de uma parte dela, né? Mas tem uma parte dela que eu não concordo. Uma música do Legião Urbana, eu estava ouvindo esses dias, ela cantada pela Rosa de Saron, e fica muito bom, inclusive, que diz assim: quem acredita sempre alcança. Aquela, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, né? E aí, num determinado momento, ele diz assim: quem acredita sempre alcança. Eu pensei, não. Quem acredita necessariamente não vai alcançar. Isso é um engano. Isso é uma forma de pensar totalmente equivocada. E sabe o que é o mais interessante? Legal. O Renato Russo compôs essa música, a música toda é boa, mas tem essa parte que está errada. É legal o Renato Russo compor essa música, eu gosto de Legião Urbana. Tem muita coisa ali, nas músicas do Legião Urbana, você às vezes vê mais coisas sobre Deus e a realidade humana do que música evangélica às vezes. Porque tem música evangélica que é uma droga, para falar bem a verdade, né? Que nem precisava ser ouvida. Mas enfim, aí eu parei para pensar assim, mas peraí, não. Quem acredita sempre alcança? Não necessariamente. Você pode acreditar no que você quiser. Você necessariamente não vai alcançar. Porque se fosse assim, estava todo mundo bem. Por que não está todo mundo bem? Na verdade, irmãos, quando eu falo aqui, quando Paulo fala sobre o que deve existir na nossa mente, e ele dá aqui uma série de pontos aqui, que nós devemos nos concentrar, o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente, digno de louvor, ele está falando o seguinte: nós conseguimos pensar dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus age em nós, e ele vai transformando a nossa mente. É aquilo que nós chamamos de metanoia, é a palavra grega, mudança de mentalidade. Vocês entendem? Não é algo que você produz, não é algo que nasce em você, não é algo que você consegue pela sua própria capacidade, não é algo que você vai gerar pelo seu esforço próprio. Vai ter um tanto de gente falando isso para você. Quem acredita sempre alcança. Dizendo que essas transformações são possíveis se você mudar a sua... Tem uma palavra, eu não sei se é essa, Beba, mindset. Como é que é? Mindset? Bobajada danada. Desculpa, mas é uma bobagem. Eu, como cristão, eu não me submeto a essa idiotice, porque eu acredito na palavra.
Eu acredito no poder do Espírito. Eu acredito que se o Espírito de Deus não agisse na minha vida, eu não era nada. Eu acredito que se o poder do Espírito não agisse na minha vida, eu continuava na escuridão. E na escuridão estaria caminhando sem direção. Então como é que nós podemos enfiar esses pensamentos humanistas, diabólicos e desculpa a expressão, irmãos, estúpidos também, porque eles são rasos, no nosso dia a dia? Não podemos. Quando Paulo ele se refere como que você vai lidar com as preocupações da vida, e assim conseguir viver os propósitos de Deus, porque eu estou tratando desse tema de forma geral. Ele está falando o seguinte, eu coloquei aqui, mude a maneira de pensar, mas eu poderia colocar aqui, permita que Deus mude a sua maneira de pensar. Tá bom? Daria na mesma, que seria, vamos dizer assim, seria só eu mudar aqui, colocar um verbo a mais aqui, tá? É só isso, porque eu acredito que este é o padrão que o Espírito quer fazer em nós. É assim que o Espírito Santo quer, o Espírito Santo quer agir em nós para transformar a nossa mente, para que ela chegue neste ponto. Vocês entenderam? Quem entendeu? Faz assim com a mãozinha. Então, irmãos, preste muita atenção no que eu estou falando. Você está vivendo preocupado, inquieto, ansioso com o dia a dia? Isso é para mim e para você. Eu não estou me excluindo desse processo, tá? Primeiro, ora. Aí eu oro e eu continuo vivendo ansioso, inquieto e preocupado. Então você está orando pouco ou orando errado. É a primeira coisa que eu preciso te dizer. Segundo, permita que o Espírito Santo mude a sua forma de pensar. Ou mude a sua maneira de pensar. Eu vou depois até mudar aqui, eu vou colocar, permita que Deus mude a sua forma de pensar no meu estudo aqui. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu quero que você preste atenção. O Espírito Santo de Deus habita em você? Amém. O Espírito Santo de Deus habita em você, se você é convertido. Então, ele está operando na sua vida, ou pelo menos ele deveria estar operando na sua vida. Então a sua mente deveria estar sofrendo uma mudança. Ela precisaria estar sofrendo uma mudança. E esta mudança deveria levar você a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, admirável, excelente e digno de louvor. Então, o que Paulo está colocando diante de você? Uma listinha, um checklist. Para agora não precisa fazer só agora não, pode fazer esse exercício depois na sua casa. Pega o versículo 7, o versículo 8 que nós acabamos de ler e faz o checklist. Pega os seus pensamentos e comparem com aquilo que Paulo falou, que como deve ser os nossos pensamentos. Está batendo? Se está batendo, it's ok. Se não está batendo, irmão, eu preciso te dizer, você vai continuar vivendo preocupado, ansioso e inquieto. Porque a mudança de mentalidade tem que acontecer. Ela precisa acontecer. É claro que isso não acontece da noite para o dia, mas precisa acontecer. Porque senão nós não vamos crescer nunca, nós não vamos avançar nunca. E esse não é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando? Então nós temos o checklistzinho aqui, ó. Nós sabemos o que Deus quer fazer na nossa mente, pelo Espírito Santo. Então compara. Aí você não está conseguindo vencer a preocupação, a ansiedade, as inquietações da alma. Por quê? Porque a renovação da mente não está acontecendo. Amém? Então você quer vencer a preocupação? Permita que Deus mude sua maneira de pensar. E por último aqui, deixa eu beber uma aguinha aqui. E não menos importante, se você quer vencer as preocupações da vida, e aí então cumprir com o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus, pratique o que tem aprendido. Amém? Versículo 9, diz assim, versículo 9: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então
olha que maravilha. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Paulo vira para a igreja de Filipos e fala assim, continuem a praticar o que vocês aprenderam e receberam de mim, não apenas o que aprenderam e receberam de mim, mas que me ouviram, né? Ouviram dele e viram ele fazer também. Aí ele diz, então o Deus de paz estará com vocês. Diante das inquietações, das preocupações da vida, você precisa orar, amém? Você precisa pedir que o Espírito Santo de Deus mude a sua forma de pensar, amém? Mas é importante também que você pratique o que você já tem aprendido. Olha só, irmãos, não somos chamados a ser meros ouvintes, e sim praticantes da palavra. Nossas preocupações ou inquietações começam a ceder quando vivemos pela fé, segundo as orientações de Deus. Quando você começa a colocar em prática aquilo que está nas Escrituras, então as inquietações da alma começam a ceder. E o que começa a ocupar lugar na sua vida? A paz de Deus. Então, o Deus de paz estará com vocês. É interessante porque Paulo aqui identifica Deus como Deus de paz. Deus sempre está conosco, irmãos. Mas Ele vai se revelar como Deus de paz quando a gente começar a praticar aquilo que a gente aprende. Sabe por que nós ficamos preocupados, ansiosos, inquietos? Porque muitas vezes o que nós ouvimos entra por aqui e sai por aqui. É isso. Aí você pergunta, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Querido, porque você ouviu e não praticou. Porque foi orientado e você não fez. Porque você foi aconselhado e você fechou o ouvido para o conselho de Deus. Inclusive, Tiago diz lá na carta dele, né, que quem ouve e não pratica, engana a Deus. É isso que Tiago diz, né? Tiago diz assim, quem ouve e não pratica, engana a Deus. É isso? Quem ouve e não pratica, engana os irmãos da igreja. É isso? Tiago diz, quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Sabe, irmãos, preste muita atenção numa coisa aqui para a gente ir encerrando essa mensagem. Quando você começa a entrar num processo de autossabotagem, porque, me desculpe, quando você começa a ouvir e não praticar, você está se autossabotando. Você está indo contra a sua própria vida espiritual. Você vai ser o maior afetado com isso. Quando você faz isso, a consequência disso é que as inquietações da sua alma, as ansiedades, as preocupações da vida vão se tornar exponenciais na sua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Quem consegue entender o que eu estou falando? Quem consegue, irmãos? Sinceridade. É engraçado na dinâmica comunitária e na dinâmica pastoral, quantas vezes você chega para as pessoas e fala assim, ô filho de Deus, a pessoa vem até a gente, né? Porque eu já fui diferente, hoje eu faço assim, eu aconselho quem quer ser aconselhado. Quem não quer, não vai ouvir uma palavra da minha boca. Isso é uma atitude que eu tomei na minha vida, ou seja, tem gente que não quer ouvir. Se ela não quer ouvir, para que eu vou falar? Não faz sentido, né? Aí a pessoa chega para você e você orienta essa pessoa. Ou então ela está aqui no culto e ela está sendo ministrada na palavra. Aí, ela ouve a palavra. E ela sai daqui e ela faz tudo contrário àquilo que ela ouviu. Aí eu te pergunto, como é que esse cidadão, como é que essa pessoa vai viver em paz?
se ela está indo contra a palavra daquele que é o Senhor da vida dela, se ela está se auto-sabotando, se ela está indo no sentido contrário à vontade de Deus, como que essa pessoa vai vencer a preocupação, a ansiedade e a inquietação? Responda para mim, por favor. Como é que ela vai conseguir? Tem jeito, irmãos? Então, o nosso problema reside no fato de estarmos ouvindo muito e praticando pouco. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É claro. Nós estamos ouvindo demais e praticando pouco. E aí, quando nós entramos nessa dinâmica, o que Tiago diz é o seguinte: você está enganando a si mesmo, meu filho. Você está se iludindo. E aí, cada vez mais, você vai ver a ansiedade batendo na sua porta, a inquietação aumentar. Você cada vez mais vai ver, entendeu? As preocupações com o dia a dia aflorarem na sua alma. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, quando a gente começa a praticar o que nós temos aprendido, isso gera um processo de transformação. E aí, como Paulo diz aqui, então o Deus da paz estará com vocês. Amém. Eu vou repetir porque é legal, e vale a pena você dar um amém aí, legal, bem legal. Olha só, se você praticar o que você está ouvindo, e você ouve bastante coisa, você lê bastante coisa, então o Deus da paz estará com você. Amém. Então, como que nós vamos vencer as preocupações? Ore, mude a maneira de pensar e pratique o que você tem aprendido. Amém? Se nós começarmos a vencer as preocupações, as inquietações da nossa alma, estaremos mais livres para cumprir os propósitos de Deus. Amém, queridos? Eu quero fechar essa mensagem hoje com um versículo. E eu insisto, eu vou continuar falando sobre vivendo os propósitos de Deus e vou abordar um outro obstáculo nos outros momentos, tá bom? Só para que você saiba. Mas eu quero encerrar aqui com um versículo. Eu busquei uma tradução que eu gostei mais, tá? E ela vai aparecer aí para você. Eu gosto de comparar as traduções bíblicas, né? E essa é bem interessante. Diz assim, está em 1 Pedro 5,7, tá? Diz assim: confiai-lhes todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Confiai-lhes todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós precisamos crer que o nosso Deus nos ama e cuida de nós. Que o nosso Deus, Ele atenta para a nossa necessidade. E quando nós depositamos diante dele as nossas preocupações, ele se encarrega de fazer a vontade dele se manifestar nas nossas vidas. Ele cuida de nós. Sabe quem pode cuidar melhor de você do que você mesmo? Deus. Nunca se esqueça disso. E aí, quando nós entramos neste nível de entendimento, a ansiedade, a preocupação ou a inquietação, elas começam a diluir na nossa vida. E entramos então num novo estágio de dependência e de comunhão com Deus. É isso que eu espero para a minha vida e é isso que eu espero para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?